Suponhamos que a gente tenha começado agora, né? Aí eu quero fazer a análise não, né? O estudo dessa função aqui, o estudo completo. E aí, o primeiro passo é achar o domínio e as intersecções com o eixo x e com o eixo y. Para eu achar a intersecção com o eixo x, o y tem que ser zero. E para achar a intersecção com o eixo y, o x tem que ser zero. Para dar um exemplo melhor disso, vou usar essa função aqui porque a quadrática é meio feia. Quer dizer, ela não me ajuda muito, né? Não é que ela é feia. Então, aqui, tipo, eu posso dar um spoiler, mas sempre a intersecção com o eixo y vai ser sempre o termo independente. Porque quando eu zerar x... É o C, né? Tipo, não... Exatamente. Mas eu posso falar em uma função, tipo, um negócio assim. Aonde que cruza o eixo y? No 2, não é? Exatamente, porque eu vou zerar x. E agora, como que eu descubro quando corta no eixo, Nossa, agora no tudo eixo faz x? sentido. Você tem que igualar o y a zero. Aí a gente achou aqui a intersecção e achou o domínio. Aí o segundo passo é eu fazer a derivada primeira. Porque fazendo a derivada primeira, eu vou descobrir aonde ela é crescente e aonde ela é decrescente, certo? Eu acho a raiz da função, certo? Sim. E aí eu acho que ele vai cortar o eixo x no menos 4. E aqui seria a mesma coisa, eu igualaria isso a zero para achar as raízes da função. E as raízes são onde corta x. Por isso, também, que, por exemplo, qual o grau dessa função aqui? Você tem alguma ideia? Não. Ela tem que ter 3 raízes, certo? Uhum. Ah, Então ela sim, tem que ter sim. 3 respostas diferentes, digamos assim. Nossa, que loucura. Tipo, eu não fazia ideia Então dessas é de coisas, grau gente. 3, entendeu? Meu Deus, como que eu passei na faculdade? Eu aprendi isso no terceiro ano, eu acho. Sei lá. Ai, amiga, se até o Pena passou. Cadê? A derivada primeira disso é 2x. Aí eu tenho que justificar que, sei lá, y igual a... A não, né? X elevado a A, y' é igual a x a menos 1. Correto? Essa aqui seria a justificativa, que é a regra do tombo lá. E aí eu achei que a derivada primeira é 2x. E aí, para ficar simples, eu vou fazer o gráfico dessa função. E aí, o que eu recomendo? Fazer aquele xy assim e colocar um zero para x e um zero para y. Porque daí você cai aonde ela vai cruzar, mais ou menos, né? Então, quando o x for zero, o y vai ser zero. Quando o y for zero, o x vai ser zero. Então, ela corta aqui. Só que aí, isso daqui seria, ela, como eu já falei, né, anteriormente, se fosse x igual a y, seria o mais, para deixar o mais simétrico possível, né? E como é 2x, ela vai ser um pouquinho mais para cima, assim. Não vai deixar tão simétrico. E aí, o que a gente sabe? Que aqui ela me dá valores negativos e aqui ela me dá valores positivos. Ou seja, f' de x aqui seria o zero e aqui sobre a minha f de x. Antes do zero, a f' é negativa. Depois do zero, a f' é positiva. Então, se ela é negativa antes do zero, a minha função é decrescente. Se ela é positiva depois do zero, a minha função é crescente. Certo? Aham. Aí, agora a gente matou o segundo passo, que era estudar o sinal da derivada primeira. A gente achou onde que é crescente, onde que é decrescente. E aí, o que acontece? Aqui ele já sabe do ponto mínimo local. Por quê? Porque se ela decresce e depois cresce, o mínimo local vai ser esse zero aqui. Concorda? Ah, entendi.
É isso que ele estava fazendo resumidamente. Então, aqui ele já afirma que o mínimo local é zero. Porque ela Mas decresce. eu posso fazer na derivada da segunda também, né? Que desse jeito eu não consigo ver direito. Sim, sim. Tá. A gente pode fazer dos dois jeitos até para verificar. Igual aquilo que eu estava falando ontem ou sábado, de fazer, quando ele pedir pela definição, fazer pelas propriedades também para verificar os resultados. Mas se não consegue enxergar, se confunde fazendo assim, só faz do outro jeito que aí é menos chance de ter problema, eu acredito. Ô, amigo, que eu ia falar. Tem como você, tipo, tirar o zoom só pra mim tirar um print assim? Tirou? Uhum. Boa. Aí agora a gente vai para o terceiro passo, que é estudar a concavidade, né? Porque agora a gente viu na verdade, também, o que acontece? Esse zero, que é o que zera a derivada primeira, ele é considerado ponto crítico. Eu não entendo essa coisa, tipo, de ponto crítico direito O também. valor de x que zerar a derivada primeira vai ser um ponto crítico. Esse ponto crítico ele vai ser alguma coisa, ele vai ser máximo, ele vai ser mínimo ou ele vai ser um ponto de inflexão. Ponto crítico é pensar, tipo assim, eu preciso saber o que ele é. Eu tenho que tomar cuidado porque a função acontece alguma coisa naquele ponto. Então, ou acontece alguma coisa, por exemplo, ele é o mínimo, ou acontece alguma coisa, ele é o máximo, ou acontece alguma coisa e ele é o ponto de inflexão. Nele a concavidade muda. É como se fosse um ponto de atenção, um ponto crítico. E aí, igualando a derivada a zero, a gente achou que o x é igual a zero. Que é achar aqui, nisso aqui a gente já achou, né? Porque igualar a derivada a zero é falar que o y é igual a zero. Certo? Mas o pode não ser zero também, né? Não, pode não ser zero. Aconteceu, nesse caso, ser zero. Mas terão outros exemplos que não vai ser zero. Entendi. Certo? Beleza. Então a gente achou o ponto crítico e aonde ela cresce e aonde ela decresce. Agora, no terceiro passo, a gente acha se esse ponto é máximo, mínimo ou de inflexão, estudando a concavidade. Estudando a derivada segunda. Então a derivada segunda é a derivada da primeira. E se a primeira é 2x, a derivada disso é 2. O que é uma função ser igual a 2? Ela ser constante, concorda? Uhum. Então o 2, vamos considerar que ele está mais ou menos aqui. E quando a função é 2, ela vai ser toda positiva. Não vai existir um valor negativo, certo? Uhum. Então eu falo que toda minha função, se é filhinha de x, é todo positivo, a minha função sempre vai ter concavidade para cima. Eu não vou ter um ponto aqui onde ela vai mudar de sinal. Certo? Uhum. E aí a gente pode verificar do mínimo de novo. Então, como que a gente verifica isso? A gente coloca o ponto crítico na derivada segunda. Ponto crítico na derivada segunda seria 0, 0 igual a 2. 2 é positivo, certo? Uhum. E aí, pela regra, o que me retorna? Que se a derivada segunda é positivo, se a derivada segunda é crescente, eu tenho um ponto mínimo. Local. Por causa disso daqui, que eu já tinha falado. A derivada primeira, sei lá, vai ser crescente. Tá vendo? A concavidade vai ser para cima e eu vou ter um ponto mínimo. Não sei se ficou claro isso. E a gente matou. O último. Na verdade, tem um outro passo ainda, que é estudar a assíntota. Só que a assíntota de x quadrado não tem restrição. Se ela não tem restrição, o que eu sei? Que não existe. Que não existe o quê? A assíntota vertical. E aí, se eu fizer para achar a assíntota horizontal, eu tenho que fazer o quê? Tem que. É o limite
de x. Eu não lembro. Nossa, deu branco. É a direcionada do mais e o menos infinito, não é? E aí tem que dar um número. Tem que dar um número, não pode dar, tipo, mais infinito, menos infinito. E nesse caso, daria o quê? Pera que eu tô pensando. Daria mais infinito, não seria? Não sei. E aí, se dá mais infinito, eu falo que Que não não tem. existe. Exatamente. Então, as assíntotas aqui, o último passo antes de desenhar o gráfico, o que eu faria? Na verdade, peraí, que eu vou copiar. Assíntota vertical, como domínio, são todos os reais. Não possui. Assíntota horizontal, como limite de f de x. Na verdade, eu cometi uma gafe aqui. Peraí. Aqui tem que falar da função, porque se só colocar limite, não é a notação certa de limite. Nossa, ficou ridículo, é mais fácil eu escrever de novo. Como limite da minha função f de x, quando x tende a mais ou menos infinito, vai ser sempre infinito? Positivo? Não possui também. E aqui? Eu sei que o zero, esse ponto aqui, é um ponto mínimo. Eu sei que ela sempre vai ter concavidade para cima. E antes do zero, ela decresce. Se ela tem concavidade para cima e decresce, ela só pode ser assim. E aí, depois do zero, ela cresce com concavidade para cima. Então, ela só pode ser assim. E aí justifica o limite mais infinito. Você consegue enxergar que quando x tender a números muito positivos, muito grande positivos, o limite vai tender a números muito grandes positivos. Quando x tender a números muito pequenos e negativos, o limite vai continuar tendendo a número muito grande positivo. Então esse é o gráfico da x². Entendi.